Graça e paz, a nossa saudação nessa tarde a todos os que participam desta live e queremos agradecer a companhia dos irmãos e a audiência também, a visão constante das lives sobre o estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos finalizar este estudo e vamos ler o capítulo 22 do livro de Apocalipse e meditar nele e dar uma finalização no livro, né? Então, nós vamos fazer a leitura do livro agora. Capítulo 22 de Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na sua prática, na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede,
venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, nós temos lido o capítulo 22 de Apocalipse. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as tuas bênçãos, reconhecendo a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, especialmente no sentido de nos revelar aquilo que vai acontecer no futuro. Nós te agradecemos pelo livro de Apocalipse, que revela tudo aquilo que virá a acontecer ainda no final dos tempos, no reino milenar e na cidade eterna. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá a perceber, a entender, a ver com os nossos olhos aquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos e aquilo também que está preparado para os ímpios, aqueles que não querem receber Jesus Cristo. Ajuda-nos a compreender cada dia mais as verdades deste livro e a sermos anunciadores dessa verdade para que pessoas venham ao conhecimento do Senhor Jesus e possam manifestar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, crendo nele para a salvação. Nós te agradecemos por tudo, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós temos estudado este livro desde o início, vendo que Deus, Jesus se manifesta a João, ao apóstolo João, em uma visão na ilha de Patmos, quando ele estava ali, exilado por causa da pregação do Evangelho. Ele estava ali por causa da perseguição que possivelmente o imperador Domiciano estava fazendo naquele tempo, ou Domiciano ou Nerva, nós não podemos ter absoluta certeza, mas o certo é que João estava ali exilado e ali naquele exílio, naquela ilha completamente inóspita, ele recebeu esta visão daquilo que iria acontecer. Deus deu esta visão para demonstrar às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, e o que iria acontecer no final dos tempos e como seria a história da igreja neste período, né? Então, as igrejas do Apocalipse são igrejas locais que existiram no tempo e no espaço, igrejas reais, não apenas igrejas hipotéticas, mas igrejas reais que existiram e esta situação foi uma situação que foi levantada para que houvesse uma advertência a cada uma dessas igrejas. Cada uma dessas igrejas estava passando pelo problema que é revelado em cada carta. Então, Éfeso estava com seu
amor diminuído. Esmirna era uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão, porque estava com a sua vida íntegra, né, na presença de Deus e com santidade, né, de vida. A igreja de Pérgamo estava vivendo uma situação de relacionamento com, de mistura com o Império Romano, e assim sucessivamente. Cada igreja tinha seu problema, e as cartas eram advertências a essas igrejas para restaurarem os seus relacionamentos com Deus e para conformarem com a palavra de Deus as suas performances. Então, mas eram também cartas que eram proféticas. Por quê? Porque elas simbolizavam períodos da história da igreja e que seriam semelhantes em parte a cada uma dessas cartas. Então, a carta de Éfeso significaria a igreja do primeiro século, a carta de Esmirna, a carta da igreja perseguida até o ano 313 depois de Cristo, a carta de Pérgamo, a carta da mistura do cristianismo com o Império Romano, já aí depois de 325 até o ano 600 aproximadamente, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, né? Antes, uma igreja aí que significaria a igreja do período papal, do início do período papal. A igreja de Sardes seria a igreja que representaria a igreja reformada, já em 1517, já, né? E a igreja de Filadélfia é a igreja que representaria o período missionário por excelência da igreja, e a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, do final do início do século XX para cá, né? Essa igreja que Jesus está do lado de fora dela. É claro que em cada uma dessas épocas nós temos igrejas fiéis, mas está se falando do que é genérico, né? Está falando da generalidade do cristianismo. E hoje nós temos um cristianismo descaracterizado, né? Que não tem uma, uma consistência de fidelidade mais, né? Um cristianismo que é um cristianismo sem características de genuinidade. Então, depois que essas cartas foram, então, apresentadas, demonstrando aquilo que Deus queria e quer que aconteça, nós encontramos João já tendo uma visão do céu, e ele é levado em visão para o céu, e ali ele vê o trono de Deus no céu e vê 24 anciãos, né? 24 anciãos que estavam ali no céu, na frente do trono do Cordeiro, adorando o Cordeiro, agindo de maneira a reconhecer o domínio e a soberania do Cordeiro sobre todos, adorando o próprio Deus, né? Adorando Deus no seu trono. O Cordeiro ainda não tinha aparecido nesse capítulo 4. No capítulo 5, nós vemos, então,
o aparecimento de um livro, e aparece um livro no céu. Esse livro ninguém podia abrir, não havia ninguém que tinha competência, capacidade para abrir esse livro. E aí todos lamentavam e choravam porque não havia ninguém que pudesse abrir o livro. Então apareceu um que poderia abrir o livro, que era o Cordeiro. E quando o Cordeiro tomou o livro, ele, os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele e disseram que ele era digno de abrir o livro, porque ele tinha sido aquele e que era digno de abrir o livro, porque ele era aquele que tinha morto e tinha sido morto e ressuscitou. Então, ele poderia abrir o livro, né? E eles entoavam, então, um cântico novo, dizendo que era digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste no reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, nós encontramos esta situação aqui de exaltação do Cordeiro, porque ele era o único livro capaz de abrir o livro que era selado por dentro e por fora, ninguém podia abrir. E ele foi aberto, então. Os selos, o que esse livro representa? Representa ah, as coisas que iriam acontecer. A abertura desse livro significa a revelação daquilo que iria acontecer no futuro e que ninguém sabia, mas Deus agora está revelando ao apóstolo João por meio deste livro, né, desta profecia que é o Apocalipse. Então, João vê, participa, né, porque ele está em visão lá no céu, ele vê quando o Cordeiro abre os 7 selos, né? Abriu o primeiro selo e tinha um cavaleiro do cavalo branco, abriu o segundo selo, tinha um cavaleiro do, do cavalo vermelho, o terceiro selo, cavalo preto, e o quarto selo, um cavalo amarelo, né? E assim sucessivamente, demonstrando que haveria muitas, muito sofrimento, muitas tribulações, muito, muito desenvolvimento do mal, né? O mal estaria se desenvolvendo num aspecto assim mais intenso da história. Jesus tinha afirmado sobre isso, que esse período da tribulação era um período de sofrimento tão intenso que jamais houve na história, jamais houve, jamais haverá, né? Que ficou apenas né, este período assim de superlativo na história, um período de muito sofrimento, de muita intensidade de sofrimento. E depois a visão vai se aproximando do fim dessa primeira parte dos selos, e nós temos a pregação do evangelho do evangelho do reino, diferente do evangelho da graça, no sentido de que esse evangelho do reino é o anúncio, principalmente, do reino de Jesus, né?
Jesus virá para ser o rei de Israel. Então, esse período agora é um período de anúncio do evangelho do reino. São 144 mil judeus que vão pregar sobre o reino do Senhor Jesus, ou seja, o domínio de Cristo no reino messiânico, o reino de 1000 anos que Jesus vai desenvolver aqui nesta terra, né, depois da nossa do nosso arrebatamento. Então, ocorre primeiro o arrebatamento da igreja e depois essa igreja vai reinar com Cristo aqui por 1000 anos aqui nesta terra. E esse período é um período de salvação ainda dos gentios, né? Mas não é salvação para o céu, é salvação para entrar no reino milenar, né? É salvação para entrar no reino milenar, para entrar no período de 1000 anos de domínio do Senhor Jesus. Então, ele mostra, a partir do capítulo 8, mais outros, outros, outras manifestações de sofrimento, ou as trombetas, né, que são manifestações de sofrimento que vem da parte do próprio Deus, né? Porque a tribulação é manifestação do juízo de Deus sobre a, a, a terra rebelde, né? É a manifestação do juízo de Deus. Não é o Satanás que vai fazer nada disso, não é ira de Satanás, mas é o juízo de Deus sobre os judeus, sobre Satanás e sobre os gentios rebeldes que não creram nele durante esses 2000 anos de pregação. Então, Deus vai trazer esses flagelos que estão também no capítulo 8, né? Que é a abertura do 7º selo, e vem então a terra ferida de morte, né? Saraiva, fogo, misturado com sangue, e cai sobre a terra. Depois o mar também é ferido desta maneira. Cai uma grande montanha no mar ardendo em chamas, e morre a terça parte da criação que tinha vida no ar. A terceira trombeta mostra que as fontes de água também são contaminadas. A quarta trombeta, o próprio céu é ferido. O quarto anjo toca a trombeta e a terça parte do sol, da luz e das estrelas é destruída para que e escurece, né? E na sua terça parte eles não brilham mais. Então, assim, nós vamos vendo o sofrimento vindo de maneira intensa. Depois, tem a quinta trombeta, que é uma exacerbação, um aumento desse sofrimento, né? Tem o primeiro ai que é uma... Os homens são feridos e, mesmo que eles desejem morrer, eles não vão morrer, né? Mesmo que eles desejem morrer para evitar o sofrimento intenso, eles não vai haver morte por 5 meses, que é o que o texto nos diz. E a sexta trombeta também fala de morticínio de milhões de pessoas, né? O segundo ai. E depois o terceiro ai, que é também o 7º selo, né? Sexta parte do 7º selo, que demonstra que vai continuar havendo
flagelos de toda espécie. Neste momento, João, no capítulo 10, vê um livrinho. Ele recebe um livrinho. Ele vê um livrinho na mão do anjo e ele recebe a ordem de comer o livrinho. E o que tinha nesse livrinho? Esse livrinho tinha um conteúdo, e eu creio que é o conteúdo final da, da tribulação, né? O período final da tribulação, que é revelado neste livrinho com uma intensidade ainda maior do que a primeira parte da tribulação. Então, aí nós vemos as duas testemunhas que são levantadas para falar de Deus, e eles vão passar 3 anos e meio falando de Deus, dando testemunho do reino de Deus, e vão ser mortos, né? Vão ser mortos depois. Mas vão ser trasladados, vão ser ressuscitados e trasladados para o céu, né? E isso vai causar espanto a todo mundo que vê essas duas testemunhas mortas na praça da grande cidade, que eu creio que é a cidade de Jerusalém, e ali eles vão estar mortos por algum tempo e depois Deus vai ressuscitá-los e eles vão subir para o céu, com Deus, as duas testemunhas vão ouvir a grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui, e subirão ao céu na nuvem, e seus inimigos os contemplarão. A sétima trombeta, o terceiro ai, mostra que o anjo está dizendo que o reino do mundo, o domínio do mundo, passou a ser do Senhor e de seu Cristo. Então, o Senhor está chegando, se aproximando para dominar todas as coisas. Vai haver uma guerra na Terra, né? Muito intensa, e essa guerra, vai haver guerra também no céu. E no céu a guerra vai se dar porque o anjo Miguel, determinado por Deus, vai lançar para a terra Satanás e seus anjos. Por que isso? Porque hoje Satanás e seus anjos habitam o céu atmosférico nosso aqui, onde estão as luas e as estrelas, né? O sol, a lua e as estrelas. Satanás e seus anjos habitam este céu. Mas este céu será ocupado pela igreja, quando ela for arrebatada. Então, esse anjo, Miguel, vai batalhar com os anjos do céu contra Satanás e seus anjos para expulsá-lo da região celestial aí para a terra. E quando ele vier para a terra, isso mais ou menos no meio da tribulação, então é que vai se exacerbar aqui a maldade, se exacerbar tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Porque os Satanás e seus anjos passarão a habitar a terra. E aí vai haver uma exacerbação do sofrimento de Israel também, porque o dragão, que é que é a serpente ou Satanás, quando ele se vê atirado para a terra, ele persegue a Israel. Ele persegue Israel para determinar a destruição de Israel. A intenção de Satanás nisso aqui ao determinar
ao tentar destruir Israel, é impedir que o Senhor Jesus Cristo tenha um povo a quem sobre quem reinar. Que Jesus é rei dos judeus, mas se a nação de Israel for extirpada, então não haverá um povo para que Jesus seja rei e as profecias não poderão ser cumpridas. Mas essa tentativa é uma tentativa que vai ser destruída, obstruída pelo próprio Deus. E o, o próprio Deus vai atuar, né, nessa situação aqui, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus vão vencer esta situação. E a besta tem um falso profeta, né? A trindade satânica é composta do dragão, ou a antiga serpente, né? Ou Satanás, da besta, que é também chamada de anticristo, que é a encarnação viva de Satanás, e do falso profeta, que é alguém que age sob a influência de Satanás neste mundo aqui. O falso profeta vai agir de maneira que a besta vai sofrer dano, porque é um ser humano, e vai morrer, mas ela vai ser ressuscitada. Ela vai ser como que ressuscitada, né, pelo falso profeta, né? E o falso profeta vai, inclusive, fazer a imagem da besta, que foi erguida para ser adorada, que essa imagem venha a falar. Então, todos vão ficar impressionados, né, com essa ação da besta e do falso profeta, e vão passar a adorar a besta e o falso profeta, exceto aqueles que forem servos do Senhor Jesus, né? Aqueles que forem convertidos dos 144 mil que pregaram o Evangelho, e milhares serão ali, milhares e milhares serão ali convertidos, né? Então, eles serão numa certeza absoluta, eles serão perseguidos de maneira intensa, porque não vão adorar a besta, né? Eles serão perseguidos. E então é o tempo da sinalização daqueles que estão adorando a besta e que não estão. Todos os que adorarem terão um sinal nas suas testas ou nas suas mãos, né? Com o número de 666. Mas os cristãos, os que forem que forem alcançados pelo Evangelho pregado pelos 144 mil, eles não serão sinalizados, mas muitos, por causa disso, né, morrerão. Então, os 144 mil
já não estarão pregando mais na segunda parte da tribulação, porque a maioria deles, se não todos, vai morrer, né, por causa da pregação do Evangelho. E aí aparece um anjo pregando o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é o Evangelho que prega também o juízo e anunciando o juízo de Deus sobre a Babilônia, né? A palavra do anjo é assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, é uma manifestação judicial de Deus, esse evangelho eterno, e mostrando que Deus vai realmente cumprir o seu veredito, né, de condenação daqueles que não serviram ao Senhor Jesus. Seguiu-se, então, um outro anjo que era um anjo que anunciava a queda da grande Babilônia. O que é a Babilônia? Babilônia é um nome que é dado profeticamente a uma cidade que tenha uma representatividade grande e que seja uma cidade que tenha comportamento idólatra, que tenha comportamento de prostituição espiritual, um comportamento de muitas, muitas situações de adoração a outros deuses, né? Ou adoração a próprio Satanás. Então, essa Babilônia, aqui, a grande Babilônia, é uma referência a uma cidade que vai dominar o mundo também e que Satanás vai utilizar para juntar numa religião ecumênica mundial, juntar as pessoas para manipular essas pessoas. Então, Satanás vai providenciar que haja essa religião ecumênica e nesta circunstância aqui de grande Babilônia, né? A Babilônia, que é a Babilônia religiosa, né? E o texto fala de uma grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, né? Muitas águas aqui são muitos povos. A meretriz que se acha sentada sobre muitos povos é uma igreja dominante no mundo inteiro, né? Que vem de uma cidade que também já foi capital do mundo, né? Então, todos nós, a grande parte dos intérpretes, entende que isso aqui seja uma referência à religião romana, né? E, a grande meretriz, então, seria essa religião sediada em Roma. E ela é dita que ela, com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então, é uma religião que tem envolvido todas as pessoas, né? Uma religião ecumênica, né? E na sua fronte está escrito: Babilônia, a grande mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Então, esta situação que é descrita neste texto aqui representa a, a, a religião ecumênica que vai ser finalizada e utilizada pelo próprio anticristo, né? Pelo próprio Satanás. E vai haver, então, essa mesma Babilônia é, religiosa é também uma Babilônia comercial, né? Que envolve todas as pessoas do mundo no seu comércio, que vai centralizar o comércio do mundo inteiro nas suas mãos, de modo que ela vai se tornar muito rica, né? E, e então, essa situação de Babilônia comercial e Babilônia religiosa vai ser utilizada por Satanás. E, finalmente, ele vai se livrar desta Babilônia, ele vai também deixar de usar essa Babilônia comercial e religiosa, porque Satanás só vai tirar proveito dessa situação, mas ele é contra qualquer tipo de religião, não só o cristianismo, ele é contra qualquer tipo de religião, porque qualquer coisa que lembre a existência de um Deus, qualquer que seja o Deus, não somente o Deus cristão, mas qualquer Deus mencionado neste mundo, ele é contra, porque ele quer ser o único Deus, né? Nós sabemos disso, que Satanás deseja ser o único Deus adorado. E então ele é contra todo tipo de religião e finalmente ele vai, depois de usar muito esse sistema religioso prostituído, esse sistema político prostituído, ele vai se descartar desses sistemas para assumir sozinho a, o domínio de todas as coisas. Mas, e vai se colocar contra a Jerusalém, vai se colocar porque Jerusalém estará ocupada por inimigos de Jesus, né? Mas e preparados para a destruição de Jerusalém. Então, o próprio anticristo vai juntar os exércitos do mundo contra Jerusalém. E aqui, então, se dá a segunda vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. E ele, no capítulo 19, nós vimos a segunda vinda de Jesus quando ele interfere poderosamente e destrói com a vara da sua boca, né? Aquilo que é aquela a espada afiada que sai da sua boca, né? Ele mesmo destrói todos os exércitos e ele mesmo também regerá com cetro de ferro a, as nações do mundo e, inclusive, a nação judaica. E ele é o próprio Deus eterno que se manifesta como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? É Jesus Cristo em forma humana que vai estar neste mundo aqui, dominando todas as coisas. E, e aí começa o reino milenar. Capítulo 20, nós vimos o reino milenar, que é o milênio. Os santos são ressuscitados, né? Santos da tribulação são ressuscitados. E nós
aqueles que foram decapitados no período da tribulação também ressuscitam, e essa é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, nós só temos salvos, salvos. E essa primeira ressurreição vai ser 1000 anos antes da segunda ressurreição, onde estarão só os perdidos. Os salvos serão ressuscitados nesta primeira ressurreição, que tem duas fases, né? Tem 3 fases até. Tem a primeira ressurreição, que é a de Jesus, tem a segunda ressurreição, que é da igreja, né, antes da tribulação, e tem a ressurreição dos santos da tribulação que morreram, né, durante o período tribulacional. E estes, então, serão ressuscitados e entrarão com Cristo no reino milenar e estarão reinando com Cristo no reino milenar. E durante 1000 anos, Jesus vai fazer aqui um reino de paz, de prosperidade, de alegria, de sabedoria, justiça, de equilíbrio, né? De bondade, misericórdia, um reino próspero, um reino produtivo. E no final desses 1000 anos, Satanás está, durante esses 1000 anos, Satanás está preso, mas no final desses 1000 anos, Satanás será novamente solto, e ele, por um período de tempo, vai juntar mais pessoas, porque durante a tribulação, durante o reino milenar, vão nascer pessoas aqui, os naturais do milênio, aquelas pessoas que entrarem para o reino milenar, naturais, né, que não morreram e ressuscitaram, eles terão filhos, eles procriarão no reino milenar. E pode haver pessoas que não se convertam. E é esses que Satanás vai iludir e levar atrás de si, e, e ele seduz as nações que há nos 4 cantos da terra, e vai novamente tentar atingir, marchar contra o acampamento dos santos e a cidade querida, né, que é Jerusalém. Mas então desce fogo do céu e consome a eles, né? E Satanás é julgado e lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E ali ele vai permanecer pelos séculos dos séculos. E aí os pecadores são julgados, né? O juízo do trono branco. 1000 anos depois da primeira ressurreição, ocorre essa ressurreição dos perdidos. Os perdidos também ressuscitam. E eles serão ressuscitados, os mortos, né? Como são chamados de mortos. Deus deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o além também entregaram os mortos que neles havia, etc. Foram julgados um por um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e juntamente com os incrédulos, né? Com aqueles que foram incrédulos durante o período do reino milenar. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a morte eterna, a segunda morte, é, é, é a, o lançamento dessas pessoas no lago de fogo, né? Até o inferno será lançado no lago de fogo. O inferno não é o lugar final dos perdidos. O inferno é um lugar temporário dos perdidos, né? Até chegar o juízo do trono branco, né? Então, muita gente pensa que o inferno é o lugar definitivo dos crentes, dos incrédulos. Não é. Ele é um lugar temporário onde aqueles que são
incrédulos que não creram em Jesus Cristo estarão aguardando o seu julgamento final e o seu lançamento no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é que é o destino final de Satanás, seus anjos, a morte, o inferno, o falso profeta, etc., e os incrédulos, né? E aí começa o estado eterno, nós vimos na semana passada. O estado eterno é um estado maravilhoso, em que nós vamos habitar na Nova Jerusalém, né? Nós vamos estar na Nova Jerusalém, que é uma cidade que desce do céu, né? Ela está suspensa como se fosse, não é uma nave espacial, mas é como se fosse, né? Ela está suspensa, é uma cidade imensa. As dimensões dessa cidade são de 2.400 quilômetros, né? De comprimento, largura e altura. 2.400 quilômetros em todas as dimensões. E ela estará sendo habitada por aqueles que são a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor, né? Juntamente com aqueles que, no Velho Testamento, creram na vinda do Senhor Jesus. E estaremos nessa cidade que não necessita de sol, nem de lua, nem de estrelas, pois a glória do Senhor clareia, ilumina, e o Cordeiro é a lâmpada desta cidade. As nações. E vai haver, possivelmente, o texto bíblico é claro, ele diz assim: as nações andarão mediante a sua luz. No novo céu e na nova terra, Deus dará continuidade àquilo que foi iniciado em Adão e Eva. Ou seja, a terra vai ser populada, vai ser ocupada por um povo, né? Temente a Deus, que não vai ter pecado, né? Que vai viver nesta terra como Adão e Eva viveriam se não tivessem pecado, né? Então, nós temos o privilégio de viver com Jesus Cristo na cidade eterna, onde Deus também estará, e vai haver uma cidade onde nunca mais haverá qualquer maldição, e não haverá morte, nem dor, nem nenhum tipo de mal, de malefício, nada, né? Então nós estaremos ali com Cristo, nós os que pertencemos à igreja. Aqueles que entrarem no reino milenar com Cristo e passarem vivos pelo reino milenar e eles experimentarão um novo céu e nova terra, e estarão vivendo na nova terra, com as bênçãos celestiais que vão garantir uma terra sem pecado, uma terra produtiva. Agora, você imagine como que será esse tipo de vida, porque se depois do pecado de Adão ainda viveu 950 anos, e Matusalém viveu 969 anos, imagine se eles não tivessem pecado, quanto tempo eles viveriam neste mundo, né? Eu creio que se Adão comesse da árvore da vida antes do pecado, ele teria uma vida interminável, né? Uma vida perpétua, de perpetuidade aqui nessa terra. Estaria vivendo na terra que Deus criou por muitos e muitos anos, mais do que muitos anos, né? A gente não, a gente fala em anos, mas em eternidade não se contam anos, né? Então,
tudo indica, e muita gente acredita nesta verdade, que a nova terra será habitada e terá vida aqui, né? Porque também o próprio texto diz assim, né? É, o, 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 as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Para quem? Para o Cordeiro. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E as nações lhe trarão a glória e a honra delas. Então, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, né? Então, e no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Para quê? Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Para que serve isso? As folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, tudo indica que haverá uma habitação neste novo mundo, né? Nesta nova terra, de pessoas que vão entrar para esta nova terra e viverão aqui na presença de Deus, como Adão e Eva estariam vivendo antes do pecado. E aí, finalizando o texto de Apocalipse 22, nós vamos ver que há uma confirmação. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve aqui não significa próximo em tempo, não. Significa que quando começar vai ser um tempo curto de acontecimentos, né? Então, é um tempo curto de acontecimentos. Não é Não está falando aqui que seria imediatamente após o que João viu, não. Tanto é que já passaram 2000 anos. Mas é que quando começasse, o tempo de acontecimento seria curto. E, e aí ele diz: não celes as palavras da profecia deste livro. É interessante, porque a Daniel foi dada a ordem de selar as passagens, as profecias do livro dele, porque não era tempo ainda de manifestar. Mas agora a João não é para selar as passagens, quer dizer, é para quem ler entender. Então nós estamos aproveitando esta bênção aqui. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, né? Então, e aí, eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós temos a graça de já termos sido galardoados neste tempo aqui. A igreja, arrebatada antes da tribulação, ela já estará galardoada, né, por Jesus Cristo, né? A igreja não passará por tribulação. Mas os que passarem por tribulação serão galardoados no final, na entrada do reino milenar, né? Para, na passagem do reino milenar para a grande, para o novo céu e a nova terra. Então, há uma última advertência, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa
e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, este livro é para que a gente faça aquilo que está na primeira parte deste livro, né? É para que a gente siga exatamente aquilo que está escrito na primeira parte deste livro, né? Que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, que vê, que lê, que ouve, que lê e que guarda as palavras desta profecia, né? Guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, vamos finalizar com essa expressão. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, de modo que nós possamos ser observadores desta palavra e que a graça do Senhor nos abençoe.